Olá, bem-vindo à sexta aula de curso de redes de computadores 1 do CEDERJ. Hoje nós vamos continuar na linha de aplicações e vamos falar de duas novas aplicações, transferência de arquivos e correio eletrônico. A gente continua seguindo o livro-texto, o livro do professor Kurose, e na aula de hoje a gente vai abordar as seções 2.3 e 2.4, FTP e correio eletrônico. FTP é o protocolo de transferência de arquivos na internet, padrão na internet. FTP significa File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Consiste de uma aplicação cliente-servidor, onde um usuário, numa estação cliente, acessa através de uma interface do programa FTP, ou do cliente FTP. Ele vai acessar tanto o sistema de arquivos local dele, quanto um sistema de arquivos remoto, localizado num servidor de FTP, e através do protocolo FTP, o usuário vai poder fazer operações normais de transferência de arquivos, como copiar um arquivo do diretório local, do seu sistema de arquivos local, para o sistema de arquivos remoto, fazendo, portanto, uma função de upload. Pode também pegar um arquivo do sistema remoto e transferir de volta para o sistema local. Pode criar diretórios, criar pastas no sistema remoto. Pode criar e deletar arquivos no sistema remoto. Então, toda a manipulação de arquivos remotamente é feita através do protocolo FTP. É um protocolo que foi definido, então, basicamente para transferência de arquivos. É padronizado pelo IETF através da RFC 959 e o servidor, por ser uma aplicação cliente-servidor, o servidor tem que estar esperando, por requisições dos clientes. E o servidor fica, então, esperando na porta 21, que é a porta padrão do FTP. Clientes, então, quando têm interesse em acessar um determinado arquivo remoto, vão acessar a porta 21 daquele servidor remoto e assim acessar o servidor de FTP remoto para poder fazer as operações de transferência de arquivos. Bom, uma coisa interessante do protocolo FTP é que ele utiliza duas conexões separadas, uma para controle e uma para dados. O que é isso? O que é o controle do protocolo FTP? A conexão de controle ela é utilizada para estabelecer conexão entre o cliente e o servidor e verificar se o cliente está autorizado a acessar aquele arquivo. Então é feito um controle de acesso através de um nome de usuário e de uma senha. Depois que o cliente se autentica com o servidor sabe então quais são os arquivos que aquele cliente está autorizado a acessar, modificar, ler ou escrever e em que pastas. Bom, através da conexão de controle, o cliente pode navegar pelo sistema de arquivos remoto. Então ele pode acessar pastas diferentes, selecionar arquivos, ler ou escrever arquivos, criar novas pastas, fazer upload e download de arquivos. Toda essa parte de navegação, de interação com o sistema de arquivos remoto, ela é feita através da conexão de controle. Agora, quando o cliente decide fazer downlink ou uplink, download ou upload de um determinado arquivo, nesse momento vai ser criada uma conexão TCP numa outra porta, que é a porta 20, que é a porta que é usada para transferência de dados. Então, todos os arquivos que forem selecionados para serem transferidos entre o cliente e o servidor vão estar sempre usando uma conexão separada, numa porta separada. Então, vão estar usando a conexão de dados na porta 20 do protocolo TCP. Enquanto os dados estão sendo transferidos, através da interface FTP, ainda assim é permitido que o cliente, utilizando a outra conexão TCP na porta 21, continue navegando pelo sistema de arquivos remoto e possa ir para uma outra pasta e já ir selecionando um próximo arquivo a ser transferido pela porta 20. Esse tipo de comunicação, onde duas conexões separadas são utilizadas, uma para conexão de controle, outra para conexão de dados, é chamada de
conexão fora da faixa, ou fora da banda. Em inglês seria out of band. Em contrapartida, há conexões onde o controle vai junto com os dados na mesma conexão. Então, na grande parte das aplicações, é muito comum você ter pacotes de controle, como ACKs, como pacotes de estabelecimento de conexão, numa mesma conexão que os dados. E muitas vezes até as informações de controle vão embutidas no mesmo pacote que o pacote de dados, né? Esse tipo de comunicação, onde dados e controle vão juntos, é chamado de dentro da banda ou dentro da faixa, ou no inglês seria in-band. E no caso do FTP, a conexão é fora da faixa. Então você tem uma conexão para controle independente da conexão de dados. A conexão de controle é então usada para navegar no sistema de arquivos remotos, selecionando um ou outro arquivo para transferência, e a conexão de dados é utilizada para a transferência de arquivos do arquivo específico. O servidor FTP, ele mantém estado sobre o que o usuário está fazendo. Então, o usuário logou no servidor, passou o seu nome de usuário e a sua senha. Nesse momento, ele está autenticado. Nesse momento, o servidor sabe quais são os arquivos que o usuário pode acessar e quais são as pastas que ele pode ler ou escrever. Além disso, o usuário vai ficar navegando, entrando e saindo de pastas até selecionar o arquivo que ele quer transferir. Durante todo esse processo de navegação pelo sistema de diretórios remoto, o servidor mantém o estado de qual é o diretório atual que o usuário está acessando e quais são as permissões de acesso daquele usuário. Então, essa manutenção do estado, ela, de certa forma, tem um custo. Até porque o usuário pode, a qualquer momento, se desconectar e, de alguma forma, o servidor tem que detectar que o usuário não está mais ativo, não está mais enviando nenhuma mensagem e liberar a memória relacionada ao estado daquele usuário. Bom, o usuário, então, a gente falou que ele pode navegar pelo sistema de diretórios remotos, sistema de arquivos remotos, e depois ele pode transferir os arquivos. Quais são os comandos principais, né? Os comandos do FTP são tipicamente feitos em forma de texto ASCII, ou seja, em forma legível. Da mesma forma que a gente fez com a conexão TCP do protocolo HTTP na aula passada, onde a gente exemplificou que você poderia, por exemplo, da Telnet, num determinado servidor, na porta 80, e a partir daí acessar o servidor HTTP, o serviço HTTP, e enviar comandos para o serviço HTTP, e inclusive receber uma página HTML através dessa conexão Telnet, enviando comandos de texto, né? Da mesma forma, você pode fazer com um servidor FTP, enviando comandos de texto, logar num servidor FTP na porta 21, que é a porta de controle, entrar com o seu nome de usuário e a sua senha. Então, você vai escrever user e o nome do usuário, password, a sua senha. Vários servidores de FTP são anônimos, ou seja, eles não precisam de um usuário cadastrado. O nome do usuário padrão é anônimo e a senha é vazia, não é necessária. Depois que você está autenticado, você pode dar o comando list, de listar os arquivos daquela pasta atual, do diretório atual. Se você quiser modificar o seu diretório atual, você pode dar cd, né, change directory, cd, para mudar o diretório. Para fazer download de um arquivo, você pode usar o comando retrieve, RETR, e para armazenar ou fazer upload de um arquivo, você pode usar o comando store, STOR. São os comandos mais comuns do FTP. Existem outros comandos para permitir que você crie uma pasta, MD, para criar uma pasta, delete um arquivo e por aí vai. Os códigos de retorno mais comuns também voltam em formato de texto. Então, o código 331 é quando você entrou com o nome do usuário que foi reconhecido pelo servidor e ele está pedindo uma senha. Se for um nome do usuário anônimo e o servidor não precisa de senha, muitas vezes ele vai dizer que a senha não é necessária. Nesse caso,
do código 331 está listando aqui que o nome do usuário está ok, mas que ele precisa de uma senha. Depois que você entra com a senha, a conexão é autenticada. O código 125 é para indicar que a conexão está aberta e que você está começando a transferir um arquivo. Código 425 é quando você não conseguir. Utilizado quando você tem erro na escrita de um arquivo. E esse erro pode acontecer por vários motivos. Ou porque o sistema de diretórios remoto ou local, onde você está escrevendo o arquivo, está cheio. Se ele estiver cheio, vai dar um erro. Ou porque você não tem permissão para escrever naquele diretório. Então, o sistema operacional não está te dando permissão para escrever naquele diretório, você vai ter um erro também. São códigos de retorno típicos também da aplicação FTP. Existem outros códigos de retorno e a sugestão para ver todos eles é acessar a RFC do IETF, onde tem todos os possíveis comandos e todos os códigos de retorno. Bom, com isso a gente concluiu uma noção básica do protocolo FTP. O principal dele é saber que é uma aplicação cliente-servidor, que utiliza duas conexões, uma para dados e uma para controle. Então, é o tipo de conexão fora da faixa ou fora da banda, onde o controle é independente do fluxo de dados. Os dados, a conexão de dados é usada apenas na transferência do arquivo específico que você está querendo transferir. Toda a parte de navegação pelo sistema de diretórios, sistema de arquivos remoto, é feita através da conexão de controle, que fica na porta 21, e a conexão de dados na porta 20. Os comandos são em formato ASCII e as respostas também, então são em formato legível. Você pode logar através de Telnet numa porta 21 de um servidor FTP e dar comandos, entrar com o nome de usuário, senha, listar os arquivos que tem remoto e até tentar transferir um arquivo. E agora a gente vai começar então a sessão 2.4, que vai falar sobre uma das principais aplicações da internet, de redes de computadores, que é a parte de correio eletrônico. É ainda uma das aplicações de maior volume de tráfego de toda a internet, principalmente nos dias de hoje, com a quantidade de spam que existe. Então está gerando um volume de tráfego muito grande e a gente vai ver que ela funciona com um padrão de comunicação diferente do HTTP. No HTTP, você, como usuário, decide qual é a página de web que você quer receber. Então, é o tipo de tecnologia onde você vai e você seleciona o que você quer receber. No correio eletrônico já é diferente. O próprio protocolo empurra as mensagens para a sua caixa postal, sem você querer ou não. Por isso que você acaba recebendo vários spams, porque a forma de comunicação é diferente. A gente chama de forma pull ou push. Push, no sentido de empurrar, é o que a SMTP faz. Ele empurra as mensagens para a sua caixa postal e aí você é obrigado a limpar a sua caixa postal. Já no caso do HTTP, o tipo de tecnologia é chamada de pull, porque você vai lá e pega a mensagem que te interessa, a página de web que te interessa. 3 protocolos principais são utilizados na aplicação de correio eletrônico. O SMTP, que é Simple Mail Transfer Protocol, o POP, que é Post Office Protocol, e o IMAP. A gente vai ver em detalhes cada um dos 3 nos próximos slides. Bom, o correio eletrônico ele funciona com alguns grandes componentes. O primeiro deles é o agente do usuário. É no agente do usuário que você vai estar rodando o seu cliente de correio eletrônico. É onde roda, por exemplo, o Outlook Express ou o Eudora. Os grandes clientes vão estar rodando no agente do usuário. Esse agente do usuário vai contactar um servidor de correio que, em geral, é informado para você através do seu próprio ISP. Então, alguns servidores de correio bastante populares são o Hotmail, o Gmail, aqui no Brasil, a UOL, a Globo.com. Cada um deles tem uma máquina ou um conjunto de máquinas que são servidores de correio. E você smtp.globo.com ou smtp.gmail.com.
pode ser o nome do seu servidor de correio, que vai ser utilizado através desse nome, é que o agente de usuário vai tentar contactar para enviar e receber as mensagens que você tem armazenada para você. Além disso, então, a gente tem um servidor de correio, e é nesse servidor de correio que está armazenada a sua caixa postal e também as mensagens que você está enviando. A gente tem o agente de usuário, que é responsável pelo cliente de correio eletrônico, onde o usuário vai interagir, né? E a gente tem um protocolo de transferência de mensagens, né, de correio eletrônico, que é o SMTP, que vai estar interagindo tanto entre o agente do usuário e o servidor de correio, quanto entre vários servidores de correio. No servidor de correio, a gente está ilustrando aqui dois tipos de armazenamento. Esse quadradinho verde, esse retângulo verde, está ilustrando uma fila de mensagens de saída. Ou seja, seria uma fila de mensagens que você gostaria de enviar para outros usuários, para outros destinatários. Então, você escreve o seu e-mail na sua aplicação cliente, que está localizada no agente do usuário, envia esse e-mail. Na hora que você envia esse e-mail, o seu agente de usuário não contacta a caixa postal de todos os destinos do seu e-mail. Não é assim que funciona. O seu agente de usuário vai enviar aquele e-mail para o seu servidor de correio. Digamos que você tem uma conta no Gmail, então você vai enviar para o smtp.gmail.com. A partir desse momento, o servidor de correio vai observar todos os destinos daquela mensagem, todos os potenciais receptores daquela mensagem. E para cada um deles, vai contactar o servidor de correio destino de cada uma delas. E aí, quando ele consegue contactar aquele servidor de correio, através do protocolo SMTP, ele vai transferir a mensagem para cada um dos destinos daquela mensagem. No agente do usuário, como eu falei, está rodando o cliente do correio eletrônico. Então é ali que vai permitir que você edite mensagens, leia as mensagens, apague mensagens e recupere mensagens do seu servidor de correio. As mensagens que você está enviando e as mensagens que você está recebendo, elas não ficam armazenadas no seu agente de usuário. Elas, em geral, ficam armazenadas no seu servidor de correios, nessa fila verdezinha que está aqui em retângulo, as mensagens que você está enviando, ou nesse conjunto de mensagens em amarelo, que são esses quadradinhos amarelos, que é a sua caixa postal. São as mensagens que você recebeu e que você gostaria de ler. Bom, no servidor de correio, tem a caixa do correio, que é a sua caixa postal, que é chamado de mailbox também. Ela vai ter mensagens que foram enviadas para você e dependendo do protocolo que você vai usar, IMAP, POP ou HTTP, para ler essas mensagens do mailbox, ela pode ser removida ou não do seu mailbox. Ou seja, você pode manter as mensagens no mailbox ou remover as mensagens do mailbox e transferi-las para o seu agente de usuário. Além disso, tem a fila de mensagens de saída, que é a nossa fila em verde, que contém as mensagens a serem enviadas. Muitas vezes a gente cria uma mensagem, por exemplo, de Feliz Natal ou de despedida, onde o conjunto de usuários, destino daquela mensagem, destinatários daquela mensagem, é uma lista grande de usuários, né? Você está enviando uma mensagem para um grupo de amigos. Cada receptor daquela mensagem pode estar num ISP diferente e usar um servidor de correio diferente. Gmail, Globo.com, Hotmail e por aí vai. Como cada usuário usa um servidor de correio diferente, vai ser responsabilidade do seu servidor de correio local receber aquela mensagem e olhar para a lista de destinatários e contactar cada um dos servidores de correio remoto e transferir a mensagem para cada um deles. O protocolo SMTP vai ser então o protocolo que vai ser usado para transferir as mensagens entre os servidores de correio. E também é o protocolo que é usado para transmitir as mensagens do cliente para o servidor, para as mensagens que você está enviando. Para as mensagens que você está recebendo, o protocolo que vai ser usado vai ser o POP
ou IMAP, ou HTTP. Mas para mensagens que você vai estar enviando, você vai usar SMTP. Por isso que muitas vezes, na hora que a gente está configurando o nosso cliente de correio eletrônico, Outlook Express, o Outlook ou o Eudora, a gente em geral tem que preencher tanto o nome do servidor de correios de destino, de mensagens que você vai enviar, e aí em geral vai ser alguma coisa no formato smtp. O domínio que você usa, por exemplo, smtp.globo.com ou smtp.gmail.com. E a gente também tem que configurar o endereço do servidor de correio para você recuperar, para você ler as mensagens. E aí você vai botar, por exemplo, pop.gmail.com ou pop.smtp.com. Porque são dois serviços diferentes, um para enviar as mensagens, outro para receber as mensagens. O protocolo SMTP também usa o protocolo TCP como protocolo de transporte, porque precisa de uma transferência confiável, utilizando a porta 25. Então, novamente, seria possível a gente fazer telnet para um servidor de correio na porta 25 e tentar, a gente vai ver que os comandos do SMTP também são comandos ASCII. Então, a gente poderia usar comandos para enviar mensagens ou ler mensagens através de uma conexão de terminal telnet, enviando comandos ASCII. O problema é que, atualmente, com a quantidade de spam que existe, a quantidade de e-mails falsos que existem também, a grande maioria dos servidores de correio está exigindo a autenticação do usuário e está exigindo que as mensagens sejam criptografadas entre o cliente e o servidor SMTP. Então, com isso, você não consegue mais simplesmente digitar uma mensagem e enviar mensagens, a não ser que você tenha acesso a um servidor de correios que não exige autenticação e não exige criptografia, o que está se tornando muito incomum por conta da quantidade de spam que existe atualmente, por conta da quantidade de e-mails falsos que existem. O protocolo padrão SMTP é um protocolo que usa o TCP na porta 25, transfere mensagens através de comandos ASCII. Existem 3 fases, uma fase de estabelecimento da conexão, que é chamada de handshake ou de apresentação, uma fase de transferência de mensagens, uma fase de encerramento da conexão, como é comum em quase todas as conexões TCP. Novamente, os comandos vão ser por formato ASCII e você também vai receber respostas no formato de código e status da resposta. Por exemplo, aqui a gente tem 2 usuários, Alice e Bob, e a Alice quer enviar uma mensagem para o Bob. Ela, através do agente de usuário dela, do cliente dela, ela vai escrever, compor uma mensagem para o Bob e vai botar no campo no campo to, no campo de destino daquela mensagem, o endereço eletrônico do Bob. Por exemplo, aqui bob@samschool.edu. O agente do usuário da Alice vai então pegar aquela mensagem e enviar para o servidor de correio da Alice. Esse servidor de correio vai colocar a mensagem na fila de saída, que essa fila 3 é o passo 3, onde está registrado na figura sobre o retângulo verde, é a fila de saída de mensagens que estão esperando para serem enviadas. Nesse momento, o servidor de correio da Alice vai entrar em contato com o servidor de correios do Bob. E aí, como é que ele sabe qual é o servidor de correios do Bob? Vai ser através de uma função do DNS. Na hora que o servidor de correios da Alice tentar descobrir aonde está o domínio samschool.edu, através do serviço de DNS, de resolução de nomes, é possível saber qual é o endereço da máquina naquele domínio samschool.edu responsável por receber os comandos SMTP, ou seja, responsável por receber as mensagens de correio eletrônico. Então, a partir daí, o cliente SMTP vai enviar mensagens do servidor de correios da Alice para o servidor de correios do Bob, e aquela mensagem fica armazenada no servidor de correios do Bob. Eventualmente, o Bob vai estar online. Se ele estiver online naquele momento, o servidor o agente do usuário tem como detectar que uma nova mensagem foi recebida, e ele avisa para o usuário. Mas se o Bob não estiver online naquele momento, se ele não estiver conectado naquele momento,
A mensagem fica armazenada nesse passo 5 ali na caixa postal do Bob, e quando o Bob se conecta, né, entrou online, foi se conectar ao servidor de correio dele, ele vai usar um protocolo tipo POP, IMAP ou HTTP para ler a mensagem do servidor de correio. Então aqui nesse slide a gente está mostrando uma interação típica de uma comunicação SMTP entre dois usuários ou entre um cliente SMTP e um servidor SMTP. Observe que quando o servidor de correio da Alice estava falando com o servidor de correio do Bob, nesse momento, o servidor de correio da Alice ele atua como um cliente SMTP, que está acessando um servidor SMTP, que é o servidor de correio do Bob. Então aqui a gente está usando a notação SC, S para servidor e C para cliente. Quando um cliente acessa um servidor, por exemplo, se a gente escrever telnet, um determinado domínio, aqui no caso é doces.br, e na porta 25, que é a porta SMTP daquele servidor, se existir um servidor SMTP rodando naquela máquina, ele vai normalmente responder com a string, com a frase 220 docesbr. O que significa isso? 220 é o código de OK, é o código que a conexão está sendo estabelecida. O servidor foi contactado, existe um servidor SMTP rodando ali. E doces.br é opcional, é o nome do domínio daquele servidor. Quando o cliente recebe essa mensagem, ele envia um comando de hello, indicando quem é o domínio dele. No caso aqui é hello consumidor.br. Então, nesse momento, o servidor entende que ele está falando com outro cliente que está no domínio consumidor.br. E ele responde com uma mensagem de que o e-mail, a mensagem, no caso aqui está mail from ana@consumidor.br. Então a Ana está tentando mandar uma mensagem para quem? Para bernardo@doces.br. Cada uma das linhas é enviada em comando separado que o servidor responde entendendo, então é a Ana que está mandando, ok, a Ana está mandando. Depois a mensagem é para o Bernardo e ele responde, ok, o Bernardo é o receptor daquela mensagem. E aí depois disso vem o comando de dados, onde vai ter a mensagem que vai ser enviada até um determinado símbolo de controle, que aqui no caso é o final de linha, um ponto e uma outra linha, ou seja, é um ponto numa linha vazia. Esse ponto, então ali a gente tem a mensagem, você gosta de chocolate, que tal sorvete, ponto. Esse ponto numa linha vazia indica que você está terminando uma mensagem. A mensagem então, é recebida pelo servidor e a conexão é terminada. Então, as três fases, né? Fase inicial de apresentação, onde você tem uma fase onde você está se identificando quem é o cliente, quem é o servidor SMTP, uma fase de transferência de dados e uma fase de encerramento da conexão. Então, aqui a gente está sugerindo que você faça telnet para um determinado servidor na porta 25. Em geral, na hora que você fizer esse telnet, pelo menos a resposta 220 do servidor você vai conseguir receber, mas a partir desse momento, provavelmente você não vai ter acesso a funções de comandos de hello, mail from, mail to, data ou quit, por conta da exigência dos servidores estarem exigindo que haja autenticação e haja criptografia nos comandos entre um cliente e um servidor. Mas ainda existem alguns servidores SMTP abertos que não exigem criptografia. Então, a sugestão da gente é que vocês tentem acessar o seu servidor do seu ISP local, ou da Globo.com, ou o do Gmail, ou da sua universidade, para que você veja qual o tipo de resposta e o tipo de interação, como seria uma interação SMTP, que é feita de forma automática entre o seu cliente e o servidor, mas você pode fazer também de forma manual, através de uma linha de comando. Bom, o SMTP, ele usa conexões persistentes, no sentido de a conexão se manter aberta
e durante vários comandos. Então você manda um comando enviar uma mensagem indicando quem está enviando, quem é o receptor, enviando os dados. Até você dar o comando de quit, a conexão continua aberta. Então, teoricamente, você poderia mandar uma nova mensagem dentro de uma mesma conexão TCP. O servidor fica esperando por esse código CRLF, Coverage Return Line Feed. São dois códigos ASCII para indicar o final de uma linha, um ponto e um final de uma linha. Ou seja, é a mesma coisa que esperar uma linha vazia, apenas com um caractere ponto. Esse caractere indica o final de uma mensagem. Aí você pensa, mas e se a minha mensagem tiver uma linha vazia com um ponto no meio da mensagem? Aí o cliente vai ser responsável por representar aquele ponto por mais de um ponto, por um outro código especial, para que o servidor SMTP não confunda o meio de uma mensagem, né, uma informação que está no meio de uma mensagem, com o final da mensagem real. Comparando com o HTTP, é aquela nossa conversa que a gente teve no início dessa aula sobre a diferença do HTTP para o SMTP. O HTTP utiliza uma técnica de pull, de puxar, onde você indica qual é a página que você quer receber. O SMTP já é diferente. O Bob, quando a Alice mandou o e-mail para o Bob não pediu para receber aquele e-mail. Ele não queria receber aquele e-mail, mas o protocolo SMTP empurra a mensagem até a caixa postal do Bob. E aí, nesse momento, o Bob não tem outra opção senão usar o cliente dele, que está no agente do usuário, para ler aquela mensagem, remover, deletar da caixa postal dele. Muitas críticas existem sobre essa filosofia de envio de mensagens usando push, porque isso é que facilitou a proliferação dos spams, porque é muito fácil, eu simplesmente escrevo uma mensagem, mando para uma lista enorme de usuários e essa mensagem é carregada, empurrada para a caixa postal de todos esses usuários. Se a tecnologia não permitisse esse tipo de interação, se fossem apenas mensagens do tipo pull, o que iria acontecer é que quem envia a mensagem iria armazenar a mensagem no seu servidor de correio local. E os clientes teriam que acessar o servidor de quem está enviando e não o seu servidor local. Então, com isso, você nunca encheria a caixa postal do usuário final, do destino final, com lixo que ele não quer receber. Ele só vai acessar mensagens que ele gostaria de receber. Mas não é como o protocolo SMTP funciona. Existem várias linhas de pesquisa atualmente visando mudar essa filosofia do protocolo de correio eletrônico para que diminua esse problema de spam que ocorre nos dias de hoje. Em termos de semelhanças, então, essas são as diferenças principais, um é pull, a outra é push, mas em termos de semelhança, ambos usam mensagens de texto em formato ASCII para comandos e código de status para mensagem de resposta. No HTTP, cada objeto que é enviado é encapsulado em uma mensagem única, na mensagem de resposta única. Então você dá um GET numa determinada URL e você recebe aquele objeto numa mensagem HTTP de resposta. No protocolo SMTP, múltiplos objetos que podem ser, por exemplo, texto, imagens que estão armazenadas, anexadas à sua mensagem de correio eletrônico, podem estar, eu posso ter várias imagens anexadas no meu texto de correio eletrônico, então tem esses vários objetos que estão em várias partes, mas eles são todos enviados através de uma única conexão TCP entre os servidores de SMTP até a caixa postal do destino. Então, o formato da mensagem, em geral, você tem um cabeçalho. Esse cabeçalho é onde vai estar a informação de usuário de origem, quem está enviando a mensagem, usuário receptor, quem vai receber a mensagem, o assunto da mensagem, a data, provavelmente a formação de codificação daquela mensagem, se é apenas uma mensagem de texto, se é uma mensagem que tem imagem, que tem figuras, imagens anexadas. Utiliza o protocolo padronizado pela RFC 822 do IETF e, separando o cabeçalho do corpo da mensagem, é necessário que você tenha uma linha em branco.
Então isso é muito semelhante ao protocolo HTTP, que também tinha um cabeçalho, uma linha em branco e depois o corpo da mensagem. O e-mail, então, funciona da mesma forma. Tem um cabeçalho em formato texto, uma linha em branco e, em seguida, o corpo da mensagem em formato ASCII apenas. Aí a gente fala, então como é que manda uma figura, como é que manda um objeto anexado, né, um arquivo executável e por aí vai, dentro de uma mensagem SMTP. Ela tem que ser codificada em formato ASCII, ou seja, o binário tem que ser traduzido, codificado em formato ASCII antes de ser transmitido. A gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Então aqui tem um exemplo de transferência de uma mensagem onde você tem um cabeçalho, uma linha em branco e depois um determinado dado sendo transmitido. Nesse exemplo daqui, o dado que está sendo transmitido é uma imagem JPEG, uma foto, né, em formato JPEG. Para transferência de arquivos binários, por exemplo, uma imagem é um arquivo binário, dentro de uma mensagem de correio eletrônico, esse arquivo binário precisa ser codificado em um formato de texto. Então aqui a gente está usando uma extensão do correio eletrônico chamada MIME, M-I-M-E, que é Multimedia Mail Extension, que está padronizado em mais de uma RFC, 2045 e 2056, onde ficam padronizados os tipos de arquivo binário que podem ser transferidos e o tipo de codificação que pode ser usado. Então, no cabeçalho da mensagem de correio eletrônico, se existir alguma mensagem além de texto, ou seja, texto seguido de foto, seguido de algum arquivo binário, vai ser usado um protocolo chamado MIME, e aí o MIME tem algumas versões. Então a primeira linha está indicando a versão do MIME, a linha seguinte está usando o método de codificação daquele dado. Então aqui está dizendo que é base 64, é como que o byte em binário ele é codificado em formato ASCII de texto. E depois ele está dizendo qual é o tipo de conteúdo. No caso aqui é uma imagem JPEG. Então isso facilita que o cliente receba aquela imagem e saiba decodificar. Existem vários tipos de conteúdo padronizados. Para formatos do tipo texto, para formatos do tipo imagem, JPEG e GIF, para formatos do tipo vídeo, MPEG, QuickTime, para formatos do tipo áudio e para algumas aplicações específicas, MS Word. OctetStream é provavelmente a forma mais geral de transferência de um arquivo binário. OctetStream significa stream ou fluxo de octetos ou bytes. Então a gente tem aqui uma forma de codificar qualquer arquivo anexado. Então, se eu tenho um arquivo executável, um arquivo que não é Word, não é vídeo, não é imagem, não é áudio, ele vai ser um arquivo genérico binário. E então ele provavelmente vai ser codificado através de um tipo OctetStream usando, por exemplo, base 64. E aí a aplicação cliente, recebendo aquele fluxo de bytes codificado, ele vai decodificar, colocar no formato binário de novo e provavelmente chamar um visualizador daquele tipo. Então ele vai chamar o visualizador de imagem, ou um visualizador de vídeo, ou um visualizador de áudio, ou se ele não souber visualizar qual é o tipo de dado anexado, ele vai dar a opção para o cliente de salvar aquele arquivo recebido no seu HD para alguma opção, né? Para depois visualizar através de um outro visualizador que o cliente e-mail não saiba visualizar, ou para executar aquele arquivo, né? E por aí vai. Bom, então a gente viu que no cabeçalho de uma imagem ou de uma mensagem de correio eletrônico, existe um campo que diz qual é o tipo de conteúdo. Mas e se numa mesma mensagem, como é muito comum, existirem mais de um tipo de conteúdo? Existir texto, existir imagem, existir áudio, existir vídeo e por aí vai. Como é que eu coloco todos esses conteúdos diferentes numa mesma mensagem? E como a gente já viu antes, todos os objetos vão numa única conexão TCP, numa única mensagem de texto, né? Então, a forma com que o MIME resolveu esse problema foi definindo
um tipo de conteúdo chamado de multiparte, ou múltiplas partes. Então, naquela mensagem de correio eletrônico, vão existir múltiplas partes codificadas de forma diferente. E para eu separar uma parte da outra, eu vou ter uma sequência de caracteres, que no caso aqui é 98766789. Essa sequência de caracteres não precisa ser sempre essa não. Na verdade, para cada tipo de transferência multiparte, a sequência vai ser diferente, tá? Mas essa sequência de caracteres vai ser usada para identificar o início e o final de cada parte. Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando duas partes, onde a primeira parte é do tipo text plain, codificado como quoted printable, então é um texto que pode ser impresso, codificado em formato texto normal, que está escrito: Dear Bob, caro Bob, please find a picture of a crepe. Por favor, olhe uma figura, né, veja uma figura de um crepe. E logo depois tem aquele código, que é o nosso código de limite, né, entre uma parte e outra, onde começa uma nova parte de um novo objeto multimídia que está anexado, embutido nessa mensagem, que agora é um código do tipo image JPEG e formatado, né, codificado em formato base 64. E a partir daí a gente tem a sequência de bytes, de caracteres, que são a representação ASCII daquela imagem, que vão estar codificando a imagem em formato de texto até o final da mensagem. E no final da mensagem a gente tem novamente aquela informação de limite, que é o 98766789. Então, e com isso a gente poderia ter outras partes também. Não precisaria terminar aí, eu poderia ter uma nova parte com uma nova imagem e por aí vai. Ou um novo texto ou qualquer outra informação que eu quiser estar anexando a minha mensagem de correio eletrônico. Bom, então tudo que a gente viu até agora foi relativo ao protocolo SMTP e como o servidor de correio origem do remetente fala com o servidor de correio destino do receptor através do protocolo SMTP e como a mensagem pode ser codificada através do protocolo MIME, do formato MIME, para formatar a mensagem binária, então uma mensagem de texto com anexos do tipo imagem, vídeo, áudio, aplicações binárias, arquivos do Word, podem ser codificadas através do MIME em múltiplas partes para que você envie todos os objetos da sua mensagem de correio eletrônico para o destino. Mas agora faltou a parte final. Lembra que eu falei que o Bob podia não estar online quando ele recebesse a mensagem da Alice? Então a Alice mandou a mensagem, criou no agente do usuário dela, usando o SMTP, mandou para o servidor de correio dela, o servidor de correio dela, usando o SMTP, enviou para o servidor de correio do Bob, e agora o Bob não está online naquele momento, a mensagem está armazenada na caixa postal do Bob. Quando o Bob for acessar o servidor de correio dele, ele vai ter a intenção de recuperar do servidor as mensagens que estão armazenadas ali que ele não leu. Para isso, existem três formas possíveis. Ou através de POP, que é o protocolo mais utilizado, que é o Post Office Protocol, que é padronizado na RFC 1939 do IETF, e funciona através de uma autorização inicial, onde você passa o nome do usuário e senha, e a partir daí você automaticamente já começa a listar e transferir mensagens que você ainda não leu do servidor de correio, do seu mailbox, para o cliente destino, né? No caso o Bob. O POP, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele normalmente, cada mensagem que é lida, ela é removida do servidor, apesar de existir a opção de você ler a mensagem e manter uma cópia no servidor. Já o IMAP, ele funciona de uma forma um pouco diferente. Ele também está padronizado pelo IETF RFC 1730, está disponível em quase todos os clientes de e-mail, de correio eletrônico, e ele permite uma série de novos comandos que permitem a organização, o manuseio das mensagens que estão armazenadas no seu servidor. Então, o servidor de correio, ele tem um conjunto de mensagens que ele recebeu que são destinadas a você. Você, na hora que acessa o seu servidor de correio, através do POP, a única função que você tem é de copiar aquela mensagem para o seu cliente local, o seu agente do usuário.
Mas através do IMAP você tem uma outra função, você pode organizar aquelas mensagens em pastas virtuais que ficam localizadas, né, no servidor de correio. Então você pode criar pastas e organizar as mensagens que foram recebidas no seu próprio servidor e não transferir as mensagens para o agente do usuário. Então você vai manter as mensagens, o objetivo do IMAP é manter as mensagens no servidor de uma forma organizada. E uma outra forma bastante utilizada de acesso a mensagens que estão num determinado servidor de correio é através do protocolo HTTP, através do webmail e através de comandos específicos do HTTP utilizados, por exemplo, pelo Hotmail ou pelo Yahoo, onde você, através de uma página HTML, tem acesso a toda as mensagens que foram recebidas destinadas a você. Então esse tipo de aplicação via webmail está se tornando bastante popular também, porque faz com que você, através de um cliente web, né, você tenha acesso às suas mensagens em qualquer lugar. Então é muito fácil de você chegar numa lan house, num cybercafé, sentar ali e ter acesso às suas mensagens sem precisar configurar o seu agente de usuário, né, sem precisar estar configurando qual é o servidor SMTP, qual é o servidor POP, nome de usuário, nada disso. Você acessa uma página web, entra com seu usuário e senha e através do webmail você tem acesso às suas mensagens. Então, rapidamente sobre o POP, novamente, formato texto é utilizado para comandos do POP. Você normalmente entra com o nome de usuário e senha. Então, aqui está user Ana, password faminta. O servidor responde com mensagens de ok ou de erro. E na fase depois de que você já está autorizado a acessar essas mensagens, você tem uma opção de list, onde você vai listar todas as mensagens que estão armazenadas no servidor. O servidor vai enviar um conjunto de mensagens com informação de número da mensagem, tamanho da mensagem e algumas outras informações. E a partir desse momento você pode recuperar mensagem a mensagem. Através do comando retrieve, você pode ler mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3. E a partir de cada comando de retrieve, o servidor vai enviar a mensagem individualmente para o cliente. O mais comum é que logo após uma mensagem de retrieve e logo após a transferência da mensagem do servidor de correio para o agente do usuário, que o protocolo POP utilize um comando de delete, que é esse DL1, por exemplo, indica que você está deletando a mensagem 1 que você acabou de receber, né, do seu servidor, mas você não está deletando no seu agente de usuário, está deletando essa mensagem no servidor, né? E aí depois está recuperando a mensagem 2, e esse é o formato normal do POP. Você pode configurar o seu agente de usuário POP para não deletar as mensagens após elas serem lidas. Então esse comando de delete, ele é opcional, mas é o formato padrão. Se você não configurar, ele normalmente vai ler as mensagens e apagá-las do seu servidor de correio. O POP, ele funciona, portanto, num formato, no estilo de download e deleta. Então aí você faz download do arquivo e depois você deleta o arquivo. Isso é feito automaticamente pelo seu agente de usuário. Tem a opção de download e mantém. O servidor POP, ele não mantém estado sobre os acessos. Ou seja, se você acessou de um determinado computador e decidiu manter as mensagens no servidor, então você fez o download das mensagens, mas não apagou, da próxima vez que você for num outro computador e tentar acessar aquele servidor, ele vai passar as mesmas mensagens que você já leu, que você já fez o download, vai fazer download para o outro agente do usuário também, para o outro computador. Porque ele não sabe o que você já leu e o que ele não leu. Se está armazenado no servidor, para o servidor do correio, está disponível para você, então ele vai, toda vez que você acessar, ele vai fazer a transferência de todas as mensagens que estão armazenadas lá. Ele não fica guardando o que você já leu e o que você não leu. Já o protocolo IMAP, ele funciona de maneira semelhante, porém, a ideia é que as mensagens fiquem armazenadas no servidor, a não ser que você explicitamente envie um comando de delete para deletar a mensagem, e aí ele permite que você crie pastas no seu servidor e mova as mensagens da raiz do seu mailbox, da raiz da sua caixa postal, para subpastas
dentro do seu servidor. Então, dessa forma, toda vez que você acessa o seu servidor, as mensagens são organizadas. Eu posso, por exemplo, organizar as mensagens que eu recebi do meu trabalho, boto numa pasta. Mensagens que eu recebi da minha família, boto numa outra pasta. Dos meus amigos, boto numa outra pasta. E você pode organizar dentro do seu servidor de correios as mensagens em pastas separadas. A vantagem disso é que você, independente do cliente que você estiver, se você tem um cliente na sua casa, um outro cliente na casa da sua mãe, um outro cliente no seu trabalho, né? Através de qualquer um deles, se você usar o IMAP, toda vez que você olhar para o seu mailbox, as mensagens estão organizadas, bonitinhas, nas pastas, né, que você definiu, de família, de trabalho, de amigos e por aí vai. Então, o servidor IMAP, ele mantém o estado de acesso do usuário. Ele sabe quais foram as mensagens que o usuário acessou, sabe em que pasta está cada mensagem, e ele é um servidor bem mais complexo que o POP, mas ele tem essa grande vantagem de organizar suas mensagens em pastas, de forma que a cada acesso que você faça de máquinas diferentes, as mensagens estão sempre organizadas da mesma forma. Bom, com isso, a gente vai estar terminando essa sessão de correio eletrônico. A gente viu o SMTP, que é o protocolo principal de transferência de mensagens entre um determinado remetente e os destinatários. O SMTP faz com que a mensagem saia do agente de usuário de origem, envia para o servidor de correio de origem. Esse servidor de correio de origem vai contactar o servidor de correio destino, transfere a mensagem para lá e a mensagem fica armazenada no mailbox. E através de POP, IMAP ou HTTP, o agente de usuário remoto recupera aquela mensagem, transfere para o computador dele, visualiza, ou, se for o caso de usar o IMAP, organiza as mensagens no servidor. Quando você olha ela através do webmail, as pastas que você criou do IMAP ficam organizadas no seu webmail também. Então, o webmail serve tanto para clientes IMAP, ou o IMAP, né, serve tanto para organizar as pastas para outros clientes IMAP, ou para organizar as pastas para um acesso via webmail. Com isso, então, na aula de hoje, a gente cobriu a parte de transferência de arquivos e correio eletrônico, e na próxima semana, na próxima aula, a gente vai estar acessando o serviço de DNS, vai estar vendo como que nomes são resolvidos, são traduzidos de um determinado nome, de uma string, para um endereço IP, para que a gente possa fazer a conexão, né, via o protocolo TCP/IP. E a gente vai ver também como que através do serviço de DNS, um servidor de correio descobre qual é a máquina responsável pelo serviço SMTP do servidor de correio destino. Com isso, a gente conclui a aula de hoje.